Agora a gente vai fazer a mesma abordagem que nós fizemos anteriormente, né, naquela questão anterior, né? A mesma questão, porém agora a gente vai ter uma visão um pouco diferente, que é usar a transformada de Laplace, né? Então as condições iniciais permanecem as mesmas, né? E a gente vai usar a transformada de Laplace ao invés de usar equações diferenciais, como a gente viu na questão anterior, né? Então são duas formas de ver diferentes. Então vamos ver como é que a gente faz utilizando o Laplace, né? Utilizando a mesma característica. Tensão, então, a gente não vamos calcular de novo, né? Porque tensão, as condições iniciais foram discutidas na questão anterior. A tensão do capacitor é 0 volts e a corrente inicial no indutor é de 4 amperes, né? Então, a gente, em vez de utilizar no domínio do tempo, agora a gente vai tentar não usar no domínio da frequência, que seria a nossa transformada de Laplace, né? Então, a gente vai ver aqui que então não muda, os componentes teoricamente não mudam, né? Não tem mudança, né? A equação a gente vai trabalhar o seguinte, com a tensão no capacitor, que é uma tensão que nós desejamos na questão, né? Que a gente quer corrente no indutor, e a tensão no capacitor. E a tensão no nó do indutor, né? Do resistor e do nó, do indutor, a gente vai chamar isso de Vx. Então a gente vai chamar essa tensão aqui de Vx e essa aqui de V, né? Que essa tensão aqui é a tensão que a gente quer. Esse V aqui, essa tensão que a gente quer. E aqui a gente vai chamar de Vx, tá? Então a gente vai fazer os nós e vai dar nome a esses dois nós. Então o nome Vx aqui e o nome V aqui, ok? Então, né, já definindo aqui que esse é o V e o outro é o Vx, o nó V, né, o nó do capacitor, a gente vai ter as seguintes equações. A gente vai ter o seguinte, ó, esse Vs dividido por 4 é uma corrente, essa corrente aqui, a corrente que passa no capacitor, Vs sobre 16S, né, que é a impedância do capacitor, e o Vs menos Vx, né, Vs menos Vx, dividido por 4, que é a tensão nessa malha aqui. Então, a corrente, desculpa, a corrente aqui e a corrente aqui. Então, ele separou em três correntes aqui. Essa corrente, né, esse resistor aqui, essa corrente aqui, que é do capacitor, e essa corrente aqui, né, que tem a diferença de tensão, né, da tensão do capacitor e do indutor, que é esse resistor aqui. Então a gente pegou um nó, que é o nó do VS, ok? Então seguindo, né, como você tem 16, 4, poderíamos fazer uma multiplicação por 4 para facilitar a conta. Então no final das contas é uma manipulação, dividiu tudo por 4, então nós tivemos essa equação aqui. Então a gente tem a equação em V e Vx, tá? Então, aí, manipulando mais, a gente vai ter aqui Vx, que é uma variável que a gente não deseja, né? A gente lembra que é o IL e o VC. Então, ele tira aqui uma equação em Vx, que é S mais 8 sobre 4 PS, que é a tensão no capacitor, que é uma coisa que a gente quer. No outro nó, né? No outro nó da questão, que é o Vx, o nó do indutor, a gente vai ter que Vx menos Vs, né? Vx, deixa eu dar uma parada aqui. O Vx menos Vs, Vx menos Vs, ó, Vx menos Vs, dividido por 4. E Vx é a própria corrente do próprio indutor, né? Ou seja, quando está falando de corrente, essa é uma variável que a gente deseja, né? Então o IS é a corrente que a gente deseja. Então, só tem uma corrente aqui dessa malha, é igual a essa corrente aqui. Na verdade, é uma igualdade, né? Mas, de qualquer forma, a soma dessas correntes nos nós é igual a zero e são igual a zero. Mas, na verdade, essas duas correntes praticamente são iguais. Essa corrente com essa corrente aqui. Então, ele tira essa equação aqui. E aí você pode fazer a substituição do Vx que está aqui, ó, nós já calculamos em cima, e jogar aqui, né? E aí a gente só vai ter uma equação em I e V. V e S. V e S. Então, continuando a questão, a gente vai ter que IS, substituindo aqui, nós estamos pegando o S e de S, na verdade é como se fosse o S L de dt, né? A derivada dele, e aqui é a condição inicial dele, né? A condição inicial. É a tensão no capacitor, então vai ser o L de dt, mais a condição inicial dele, essa é a corrente no indutor, né? É a tensão mais a condição inicial dividido por S. Então nós temos uma equação 2 aqui. Embaixo, seguindo aí, né? Seguindo o raciocínio, a gente pode pegar o valor do IS e substituir na equação de cima, aquela equação lá em cima aqui, ó. Como tem o IS aqui, a gente pega esse IS que nós calculamos aqui agora, pegamos esse IS aqui e substituímos aqui. Então, pega esse IS aqui, pega esse IS e substituo aqui, né? Então, eu vou ter a seguinte equação 2 aqui, chama equação 2. Vx, né? Vx VS, Vx, vou ter uma equação em Vx e VS. Aí, manipulando a equação, multiplicando por essa, vai ser esse fator aqui, né? Vai classificar uma equação mais linear, né? Mais unificada. Aí a gente vai ter essa equação aí, né? E aí está manipulando elas, né? Vai ficar, se tiver S, eu separo, se tiver VS, o V eu coloco o outro, né? Então eu vou ter uma equação em Vx e Vs, né? Como eu tenho a equação em cima, né? Em Vx, né? Uma equação em cima em Vx do nó do capacitor, né? Do nó do capacitor, ó.
eu tenho essa equação aqui, né? Eu substituo o Vx por esse cara. Né? Eu substituo o Vx embaixo por essa equação aqui. E aí vamos lá ver. Substituir S mais 8, né? A equação lá. E aí fazendo essa substituição, né, do Vx, né, que ele já tem lá em cima, a gente vai ter uma equação só em V. E aí substituindo S mais 8 mais VS no Vx, a gente vai ter uma equação só em V. E a gente tira a equação do V, que vai ficar S ao quadrado mais 8S na 32, que é a tensão do capacitor, menos 64. Então, tirando essa equação, a gente pode fazer a transformada inversa de Laplace, né? E achar as raízes, né? Como tinha achado no anterior, né? S mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, né? Que vai dar um sinal tecido, né? Então, igual no outro, elevado menos AT, né? A transformada, aí você pega a tabela da transformada de Laplace, essa equação aqui, né? Essa equação aqui, que no caso da transformada de Laplace, você pode usar a tabela, né? E aí vai ter uma resposta que nós tínhamos anteriormente, de T. Né? E a corrente, né? A mesma coisa. A gente tem essa corrente aqui 4i de S, tem o valor do VS, temos uma equação que relaciona o Vx, né, com o VGS, né? Então a gente faz a substituição, e aí a gente consegue tirar a equação do I, esse cara aqui, e aí a gente vai ter o I igual a S mais 4 de 16 VGS. Como já tem o valor do VGS calculado em cima, né? A gente pode colocar a mesma equação que a gente calculou em cima, na transformada de Laplace, né? A gente tem essa equação aqui na transformada de Laplace em cima, aqui, ó, em Laplace, ó. Aqui, ela está em Laplace, substitui uma equação, ou você pode substituir uma equação mais acima, né? Que é uma equação mais, essa equação mais não manipulada, né? Praticamente manipulada. A gente substitui embaixo, a equação não manipulada, cadê? Equação não manipulada. Então, vou S mais 4, que é essa equação aqui, V de S, e a gente vai ter essa equação aqui de I. E aí faz a transformada inversa também, né? Usando essa propriedade aqui da tabela, a gente vai ter que, o caso do I vai ser 4 elevado a 4t. Só lembrando, né, que as respostas, isso aqui é de Laplace, mas acima aqui eu posso mostrar para vocês qual foi a resposta da equação diferencial. Equação diferencial. Então, V deu menos 16 elevado a 4t, seno de 4t, e no caso da corrente, deu menos 4 elevado a 4t, cosseno de 4t, que é a mesma resposta que nós encontramos embaixo. Ó, a corrente é a mesma coisa. Então, nós temos aqui que a solução por transformada de Laplace, usando as tabelas da transformada de Laplace, tem a mesma solução realizada pela equação diferencial. Só que, para os engenheiros, normalmente a gente utiliza a transformada de Laplace. Então, nós pegamos esse circuito aqui e resolvemos de duas formas diferentes. Uma por Laplace ou outra por equação diferencial. Obrigado pela atenção. Vamos para as próximas questões aí.